Começa agora mais um Minha Escola na TV. Você com certeza já recebeu ou até mesmo repassou uma fake news, ou seja, uma notícia falsa. Elas se espalham rápido pela internet, através das redes sociais e o WhatsApp. Mas como essas notícias surgem e como elas podem impactar a nossa vida? Quem espalha fake news pode ser punido? Nós vamos descobrir isso e muito mais no programa de hoje. Para conversar com a gente, estão aqui o jornalista Pedro Barbosa e o advogado Marconi Cunha. Olá, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Olá. Sou Maria Laura, esse aqui é o Cauã. Nós somos alunos da Atenas Equipe e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que está aí explodindo hoje em dia, que são as fake news. Verdade. Bom, vou começar com você, Pedro. Quais são os principais elementos presentes em uma fake news? Olá, né? Cumprimentar aí todo mundo, Maria Laura, Cauã, o Marconi. Parabenizar primeiramente a TV do Carpo por esse projeto, por trazer esse assunto também em pauta, que é um assunto muito importante, principalmente nessa época, né? Que daqui a um mês nós vamos aí viver, menos de um mês, as eleições, e é um assunto muito pertinente. Antes de mais nada, eu acho que, antes de elencar esses elementos, eu acho que é para esclarecer aos telespectadores, né, que às vezes não estão acostumados com essa expressão fake news. As fake news são aquelas notícias falsas, né, que circulam nas mídias sociais, que são compartilhadas aí nos grupos de mídias, WhatsApp, e que são falsas e que acabam, para muitas pessoas, às vezes, se tornando uma verdade, porque viralizam e chegam, né, a diversos milhões de pessoas. Você falando assim, para elencar alguns elementos, as fake news elas têm algumas características que você pode perceber como identificar uma fake news. Eu vou pontuar aqui quatro fatores. Eu acho que o primeiro deles é destacar o teor sensacionalista dessas notícias, né? Dessas falsas notícias. Normalmente elas vêm com um tom muito alarmista, que é naquele sentido de causar algum impacto, causar alguma comoção, ou até mesmo gerar conflitos, né? Porque o intuito de uma fake news, as pessoas que criam as fake news, elas têm o intuito de gerar discussão, causar desconforto entre as pessoas, causar rivalidade no mundo virtual. Então, essa característica sensacionalista, ela é um ponto. Outro ponto que eu destacaria é que muitas delas, elas vêm com mensagens pedindo para você compartilhar aquele conteúdo com os amigos, com os familiares, porque o intuito de uma fake news é que aquilo se transforme num boato, né? E o intuito do boato é ele se disseminar. Então, esse é um ponto, ficar atento com essas notícias que trazem esse pedido para você compartilhar. Um outro ponto importante é que normalmente esses eventos eles não têm uma data do acontecimento, porque muitas vezes as fake news elas podem ser utilizadas a qualquer tempo. Tanto é que você às vezes tem uma notícia que foi publicada, uma fake news que foi publicada há 5 anos atrás, passa 5 anos, aquela mesma notícia vem depois. Então normalmente elas não trazem uma data, elas não vêm com uma informação completa. No jornalismo, a gente tem um dos princípios básicos do jornalismo que a gente chama de lead, que é quando você faz uma matéria, você faz uma notícia, você tem que responder alguns questionamentos, né? Os profissionais da imprensa, eles começam a desenvolver uma matéria com base em alguns princípios, que é o que você responde, as perguntas: o que, quando, como, por quê, onde e para quem, né? Para quem não, o que, quem, quando, onde, como e por quê. São os princípios para você começar a construir uma notícia. E normalmente uma fake news não traz esse tipo de conteúdo. É uma notícia muito vaga, sem muita informação. E um quarto ponto que eu destacaria é com relação às fontes duvidosas e às vezes até a ausência de fontes. No princípio do jornalismo também, quando você vai fazer uma matéria, construir uma matéria, você tem que ter uma fonte, né? O jornalista ele recebe a informação através de uma fonte. Então, normalmente as fake news, ou ela tem uma fonte duvidosa, ou não existe uma fonte ali. Então, normalmente, o ideal é você procurar, tentar entender se realmente aquela fonte tem uma credibilidade ou não. Então, são 4 elementos aí que eu destacaria. Obrigada. Obrigado. E, Marconi, vamos responder a pergunta que eu fiz ali na entrada,
Quem espalha fake news pode ser punido? Na verdade, Maria Laura, tem que ver algumas questões. Primeiramente, né, boa tarde, parabéns pela iniciativa, também cumprimento o Sistema Educado de Comunicação e a todos aqui presentes, o Pedro, o Cauã e a você. Obrigado. Né? Na verdade, tem punição sim. Né? Se for a questão a nível eleitoral, tem previsões na legislação eleitoral. A cada pleito, o Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções regulamentando isso, né? E fora do período eleitoral, fora da seara eleitoral em si, tem previsões no próprio Código Penal e na Lei de Contravenções Penais. Aí, geralmente, as pessoas que são ofendidas procuram um advogado, né? Ele entra com a representação criminal e, posteriormente, dependendo do resultado da representação criminal, se ajuiza a ação de indenização. Nada mais justo que pagar a indenização para o ofendido nessa questão. Na verdade, eu concordo com você. E o que a gente mais percebe é que as fake news, né, Pedro, se eu não estiver enganado, elas estão crescendo mais do que nunca. Sim. Entendeu? Numa participação recente do nosso escritório lá no Tribunal Regional Eleitoral no Congresso, um dos palestrantes falou que o ano de 2018 seria o ano que teria mais fake news durante o período eleitoral. Sim, é o período que mais acontece, né? Não, esse período seria esse pleito seria o pleito que mais teriam fake news, e é o que mais está acontecendo. Sim, realmente. Especialistas têm essa... Eu já li também artigos especialistas falando que no ano de 2018 isso ia tomar como base a opinião de formação para a pessoa votar num determinado candidato, né? Sim, e aí a nível eleitoral, a punição tanto para quem espalha, quanto para o candidato ou partido beneficiário, entendeu? E existe alguma lei própria para fake news? Própria não. O que se começou a fazer a nível de internet, que é um terreno, entre aspas, vasto e vazio, digamos assim, fazendo parênteses. Infelizmente as pessoas usam redes sociais para desabafar, para falar isso, X, Y, Z, de fulano, de quem quer que seja, sem medir as consequências. O que começou a ser feito pelo Congresso Nacional foi a aprovação do marco regulatório da internet, do marco civil da internet. Depois disso, por situações das mais diversas, não teve nenhuma regulamentação a respeito disso. Tá? E é possível dizer como as fake news surgem? Mas, na verdade, pela experiência eleitoral que nós temos, a gente vê que surge a partir de um boato, né? Como diz a máxima, um boato ele vai ficando como boato até ele virar uma verdade. Aí ele deixa de ser um boato. Né? Na experiência de campanha eleitoral que nós temos, o Pedro também tem, inclusive, a gente sempre orienta os nossos contratantes para poder... A gente sempre anda junto, tanto imprensa quanto jurídico. Porque o que acontece? Eu tive experiência dessa na última eleição, em outra cidade, sem ser Ponte Nova, que a imprensa andava junto comigo. Então, quando acontecia uma situação dessa, eles salvavam para mim o link, a hora que foi postado, e me mandavam tudo. Então, aí eu acionei judicialmente na época e consegui retirar os vídeos do Facebook e do YouTube. Essa questão do surgimento também é interessante falar, porque assim, nós como internautas, né, a gente recebe a notícia lá, uma fake news, por exemplo, apareceu na sua mídia social, então ela vem através de plataformas, ou um blog. Hoje, qualquer pessoa que entra na internet consegue fazer um blog, consegue criar um canal de comunicação, escrever o que quiser. Então, normalmente, as fake news elas estão localizadas nesse tipo de plataforma, né? Um portal que não tem muita credibilidade, só que aí como que ela chega até você? Existem softwares que são desenvolvidos, né, robôs mesmo que atuam na internet, que disparam essa informação. Eles são criados para disparar, né, é uma ferramenta de inteligência que faz um estudar para quem que aquela notícia vai chegar e acaba chegando até você. Só que esses softwares são desenvolvidos por pessoas, né? Então, por trás desse software existe grupos. E normalmente, como as fake news elas têm um teor muito político, quem está envolvido atrás disso são movimentos políticos, né? Grupos políticos que trabalham para desenvolver esses programas. Então, assim, o surgimento, na verdade, nasce através desses grupos políticos que desenvolvem plataformas, que trabalham sistemas na internet para que essas notícias possam ser replicadas, né, de forma repetitivamente até chegar no público que eles querem. E vocês, particularmente, já caíram em fake news?
Eu não me lembro, não. Né? Pode ser que eu tenha caído, né? Nós todos somos sujeitos a isso. Com certeza. Não me recordo, né? Eu também não me recordo de que normalmente assim, a gente eu clico no conteúdo para ver alguma coisa, mas não me recordo de alguma que eu tenha. E o que a pessoa particularmente pode fazer para não cair em fake news? Mas na verdade, eu vou me reportar a resposta que o Pedro deu no começo da explanação dele, no sentido da pessoa checar as fontes, saber se é verdade, se não é, comparar com outros meios de comunicação. Exatamente, essa parte de você, quando você recebe, se você está em dúvida daquela informação, é bom você buscar fazer uma pesquisa num site grande de notícia, né, um site de credibilidade nacional, porque normalmente as fake news elas têm esse teor, né, são notícias que causam impacto. Então, se for uma notícia muito relevante, provavelmente algum site de credibilidade você vai encontrar aquela notícia. Se você não encontrar, provavelmente aquilo, né, pode se tratar de uma fake news. A questão da data que eu falei, né, que é importante, normalmente essas notícias não trazem muita informação no sentido de data. Você analisar, por exemplo, você entra num site, num blog, desenvolver um senso crítico com relação àquela informação. Você olha um blog, você começa a questionar, aquele blog, ele tem um layout apresentável, olhar a ortografia, ele é bem escrito ou não, porque essas questões você começa a pensar, não, esse site aqui tá um pouco amador, não está parecendo um site profissional. E através disso você vai levantando suspeita. Olhar link do site, né? Existem formas de você ver se aquele link é seguro ou não. Então tem diversos mecanismos para você detectar, checar, criar o bom senso, né, e o senso crítico de fazer uma checagem. Jogar no Google, jogar em outros sites de pesquisa, porque se for uma fake news, você vai descobrir, né? Não ter preguiça e buscar a informação certa, né? E agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos com Minha Escola na TV. No programa de hoje estamos conversando sobre fake news e recebemos aqui o advogado Marconi Cunha e o jornalista Pedro Barbosa. No bloco anterior nós estávamos falando como surgem as fake news e agora a gente vamos dar exemplos de fake news. Então, essa aí é uma foto que eles fizeram com a nota de R$50 e o rosto da Pablo Vittar, que nossa, sem comentários essa. Essa é a associação daquela vereadora Marielle Franco a um traficante. E essa aí é da morte do Sylvester Stallone, que eu acreditei, né? Então, voltando, você já caiu em uma fake news, sim, eu acreditei nessa aí, mas tudo bem. Igual dito pelo próprio Pedro, já mataram não sei quantas vezes já o Silvio Santos. O Silvio Santos é uma pessoa mortal, né? Mas todos nós somos, né, mortais, né? Não, o Silvio Santos, ele morreu muitas vezes, tá vivo até hoje. Mortal. Às vezes ele tem 7 vidas, a gente não sabe. Mas, só comentando das 3 ali, eu acho que é o que eu falei. As pessoas têm que desenvolver o senso crítico, né? Ter um bom senso, porque são informações de impacto, né? Querendo ou não, são informações que causam uma certa curiosidade nas pessoas. Então, onde essas informações foram publicadas? Provavelmente nas mídias sociais, né? Elas foram disseminando. Basta uma busca num site de credibilidade, num site de referência, para você checar se aquilo é verdade ou não. Né? Então, eu acho que as pessoas, elas, diante de uma informação dessa, elas têm que pesquisar, têm que procurar se realmente aquilo faz sentido ou não, antes de compartilhar. Se tiver preguiça de procurar, não compartilhe. Né? Melhor, o conselho é esse, não compartilhe, não dissemine informação errada. Mas é fácil você detectar se é uma informação verdadeira ou não. Sim, mas tem hora que tem tanta fake news que é difícil acreditar na realidade. Igual, foi a morte do Mr. Catra, ultimamente, e eu particularmente, de primeira vez, eu não acreditei, porque eu achei que era uma fake news, achei que era uma brincadeira de mau gosto que alguém tinha feito.
Sim. Depois que eu vi a repercussão, da mesma forma ainda não acreditei. Depois que eu perguntei para um colega próximo e ele relatou a verdade. Mas aí você pode ter certeza que em poucos minutos os sites nacionais, os jornais já começaram a publicar, tanto nas mídias sociais como no portal da internet. Tenho certeza que já tinha essas notícias lá. Então é a forma de você saber se é uma informação verdadeira ou não, né? É buscar a fonte confiável, não acreditar em tudo que vê. Sim. E na sua opinião, de vocês dois, por que ela se espalha com tanta velocidade? Quer falar primeiro? Não, fica à vontade, depois eu continuo. Bom, eu acho que, assim, isso é o que as pessoas falam, notícia ruim, né, chega mais rápido que notícia boa. Então eu acho que é uma questão muito das pessoas quererem compartilhar notícias de impacto, né? Às vezes é comportamental do indivíduo, do ser humano. Às vezes um psicólogo poderia até explicar melhor o que passa na cabeça de uma pessoa, né, das pessoas, por terem tanto interesse em disseminar esse tipo de informação. Criatividade, né? E muitas vezes também, vamos supor, fake news de alerta, algumas coisas. Às vezes as pessoas compartilham querendo passar aquela informação rápido para informar um familiar, informar um amigo, enfim, né, informar aquela pessoa de uma notícia que é muito impactante na sociedade. Então acaba compartilhando sem saber. Mas eu acho que é por conta disso, é comportamental das pessoas terem interesse por notícias que causam esse alvoroço, né? Sim. Você quer falar? Pode falar. Na verdade, eu não sei se eu estou enganado, mas a gente observa muito nas fake news um discurso muito de ódio, né? Sim. Né? De incitar as pessoas. Na verdade, ela não tem a função de esclarecer. Ela tem a função sempre de, infelizmente, te induzir a erro, igual aquela primeira fake news que foi mostrada. Uma cédula não é alterada simplesmente assim, né? Tem que ter um projeto de lei, a Casa da Moeda tem regulamentação para isso, né? Então, não é da noite para o dia que é feita uma alteração numa cédula de real, por exemplo. Né? Não, e nesse exemplo da nota da Pablo Vittar, você pode ler no texto que eles colocam nome de partido político, sim, sabe? sim. Pra cutucar mesmo. É para instigar. Sim. E é uma figura polêmica, né, na TV, que enfim, polêmica no sentido assim, né, é alvo de várias, de debate, de críticas, e enfim. Então, pegaram a figura dele e colocaram assim como um alvo de discussão política, né, que sabe que isso ia dar ibope, que as pessoas ia criar, o que o Marconi falou, ia criar um certo ódio entre as pessoas, porque tem a fake news, ela tem esse intuito, né, de criar ódio e de gerar debate nesse sentido mesmo, criar rivalidade nas redes sociais e definir grupos, né? Sim. E voltando à pergunta do Cauã, por que elas se espalham com tanta velocidade, isso é uma coisa que me assusta muito. Mais do que a criatividade da pessoa de inventar uma coisa dessa, é a velocidade que isso espalha. Igual teve agora uma fake news sobre a greve. Falaram que ia ter outra greve, eu vi filas enormes em posto, gente aumentando o preço da gasolina e depois não teve greve. Então, assim, foi uma coisa que começou de manhã, à noite já estava todo mundo sabendo, é uma velocidade incrível. Exatamente, a informação como um todo, né, ela corre hoje de forma muito, muito rápida, né? Que as plataformas, né, as mídias permitem isso, né? Você disseminar a informação com um segundo. Então... E qual o papel da imprensa nisso tudo? Então, a imprensa, eu acho que ela tem, não só a imprensa como todo, mas eu acredito que todos os canais todas as empresas de comunicação, né, que trabalham com a informação, elas têm o papel de esclarecer, de levar a informação verdadeira para as pessoas. Então eu acho que a imprensa ainda trabalha esse assunto de uma forma muito amadora, né? Eu acho que agora estão começando a surgir aí pautas tanto dentro do jornalismo e em outros programas de televisão para debater a fake news. Você vê aí que nos debates políticos também já tem colocado aí essa questão de fake news que surgiram do determinado candidato, aí lá eles, né, colocam o assunto em pauta e falam se aquilo foi verdade ou não. Então o papel da imprensa
é discutir, trazer esse assunto, é uma realidade, e informar as pessoas de uma forma muito didática, mas educar as pessoas a saber lidar com esse tipo de situação, né? É tudo que a gente falou aqui, como que as pessoas podem agir diante de uma notícia falsa, diante de uma fake news. Eu acho que esse é o papel primordial. É o que a TV Educar está fazendo aqui, trazendo esse assunto como pauta de um programa, né? Então, isso é uma forma, né, da imprensa articular, né, uma ação que a imprensa faz. Sim, mas também a gente pode ver o outro lado disso, como a imprensa não falando sobre veículos televisivos de informação, como revistas, muitas coisas do tipo, que trazem fofocas, falando assim, dessa forma, que realmente são fake news, mas não com o intuito de esclarecer, e sim gerar polêmica sobre o quesito. Ah, sim, mas aí é o que você fala, existe a imprensa séria, existe a imprensa do ramo do entretenimento, logicamente que a imprensa do ramo do entretenimento ela vai tratar de assuntos do mundo aí, de celebridades, mas normalmente um jornal, uma revista de entretenimento que é séria, ela pode trazer uma fofoca sobre um determinado, mas aquilo às vezes tem um fundo de verdade. Pode ser uma revista sensacionalista, mas não é uma notícia totalmente falsa igual a gente tem visto aí essas fake news, né? Mas é isso, é separar o papel da imprensa de entretenimento, a imprensa de informação, né? Cada um na sua função. Sim, mas você não acha que assim, um atrapalharia o outro, não? Não acho que atrapalha nesse sentido. As fake news, na verdade, não é uma notícia gerada pela imprensa. O que você está falando aí, que eu estou entendendo, é conteúdo de imprensa, né? Que você está falando. Eu não acho que interfere. Sim. Marconi, essa área do direito de cybercrimes, de espalhar coisa falsa na internet, ela vem crescendo cada vez mais hoje em dia, não é? Infelizmente. Infelizmente vem crescendo, né? E na verdade foi o que a gente começou a conversar, que eu tentei explicar mais cedo, né? O Poder Judiciário está aí para isso, para coibir esse tipo de crime, e não é raro a gente ver, pegando o gancho do que o Pedro estava falando sobre os tabloides sensacionalistas e tudo, alguns tabloides responderem indenização, serem indenizados a pagar possíveis pessoas que foram vítimas de fofoca, né? Porque muitas vezes você vê fim de relacionamento em tabloide, né? Você vê falecimento de pessoas que não morreram, né? E você vê ofensas de tudo quanto é tipo e tudo quanto é ordem. Então, vira e mexe a gente vê nos canais de jurisprudência, por exemplo, dos tribunais, os meios sendo obrigados a indenizar quem foi ofendido. A gente vê isso muito. E legalmente falando, qual a principal dificuldade em combater as fake news? Na verdade, no aspecto jurídico, a principal dificuldade é que muitas vezes quem identifica a fonte não quer entregar, não quer aparecer. Porque esse tipo de processo, ele não pode ser anônimo. Igual de outras situações, não, vou fazer uma denúncia anônima para poder coibir. A gente não consegue, você teria que identificar, tipo assim, eu, Maria Laura, fui ofendida nisso, quero reparação e tal. E aí, se a gente não consegue, a nossa maior dificuldade é essa, porque a pessoa sabe da ofensa, mas ela não quer aparecer. O constrangimento dos mais diversos, enfim. E aí, como ela não aparece, e às vezes não quer disponibilizar em juízo a prova que ela tem, a gente não consegue coibir, entendeu? Eu não lembro se você já falou, mas qual que é a pena? Existe uma pena? Na verdade, tem os crimes contra a honra, né? Previsto no artigo 138 a 141 do Código Penal. E para nível eleitoral, existem as penalidades das resoluções do TSE, que a cada pleito elas são majoradas, tanto para fins criminais quanto para fins de ressarcimento, né? Infelizmente, na Justiça Eleitoral, esse ressarcimento ele não vem pro ofendido, ele vai pro tesouro, né, que eu acho que é um problema, entre aspas, porque se ele fosse pro ofendido, de repente teriam-se menos ofensas judicializadas, enfim, ou não ocorreriam, né, mas eu acho que isso está melhorando. Eu acho que vai chegar, porque igual, por exemplo,
O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, entendeu agora recentemente que candidatos que derem causa a eleições suplementares, eles são obrigados a arcar com os custos da campanha suplementar. Então, de repente, vai caminhar nesse sentido, para o valor reverter para quem foi ofendido. Entendeu? Sim. Tá? E como a internet pode ajudar a combater as fake news? A internet? Exato. Eu acho que é tudo que a gente já falou aqui, né? A internet tem sites de buscas, né? Onde você pode fazer a sua pesquisa ali para verificar se aquela notícia tem relevância ou não. E acho que os canais de comunicação, né, que estão inseridos na internet em si, começar a adotar esse assunto, trazer como pauta esse assunto e debater mais, levar mais informação para as pessoas. Né? Sim. Agora nós iremos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos conversando sobre as fake news, um assunto que está muito debatido hoje em dia, principalmente porque nós estamos em ano eleitoral. Eu sou a Laura, sou aluna do Colégio Atenas Equipe, estou aqui com o Cauã e hoje nós recebemos o Marconi, que é advogado, e o Pedro, que é jornalista. E a gente está aqui conversando sobre as fake news. Bom, como eu falei, estamos em ano eleitoral. Como que as fake news podem influenciar na escolha de uma pessoa sobre o candidato que vai votar ou sobre todo esse assunto de ano eleitoral? Tá. Na verdade, assim, eu não tenho como responder no aspecto jurídico disso. A gente sabe que influencia porque as fake news, infelizmente, elas têm um discurso de ódio atrás, ou então do patriotismo exacerbado, né? Então, tipo assim, e infelizmente também, ou felizmente, a gente gosta de ler o que a gente quer ler, entendeu? A gente não consegue, dependendo da nossa cabeça na hora, alguma coisa assim, não consegue filtrar. Tá? Eu acho que também essa questão de influência, ela é certo que as fake news elas influenciam as pessoas, isso especialistas falam, né? Inclusive muitas fake news vão influenciar as pessoas nas eleições desse ano. Assim, eu acredito que influencia da pior forma possível, porque Sim. As pessoas elas tomam como base o voto, né? Elas tomam como base determinado candidato através da informação, né? Então muitas pessoas tomam uma fake news como uma informação para poder votar um determinado candidato. E você pode ter uma informação, às vezes, desqualificando tal candidato, que às vezes é um candidato bom, né? A pessoa viu uma informação sobre aquele candidato, falando várias coisas ruins, né? E às vezes deixa de votar, ele pode ser um candidato bom. E ao contrário, às vezes enaltecendo um candidato, né? Falando de projetos que esse candidato fez e que é tudo mentira. E às vezes a pessoa toma como base aquela informação também para votar naquele candidato. Que é um candidato, às vezes, é corrupto, né? Mas que aquela informação que ela olhou só enaltece ele. Então, assim, as pessoas têm que pesquisar a fundo mesmo, porque realmente as fake news elas influenciam, isso é fato. Na verdade, a respeito da fake news, elas não ocorrem de agora. Se você parar para pensar, em pleitos eleitorais, igual eu participei, o primeiro advogando em 2008, as pessoas espalhavam mentiras do candidato que eu advogava na época, à véspera da eleição. Fazia coisa de mimeógrafo mesmo, máquina de xerox e julgava. Próximo às zonas eleitorais, de madrugada. Então, na minha opinião, isso é uma espécie de fake news. Você imputar no papel, só não estava na internet. Na época não tinha Facebook, né? Então... o exemplo também das eleições, as últimas eleições nos Estados Unidos, né? Foram muito influenciadas pela fake news, né? E então, assim, é um caso, né, que a gente pode constatar aqui como um caso exemplo, né? Sim. Tem uma contravenção penal que prevê punições para causar alarme ou pânico inexistentes. As fake news podem se encaixar nesse quesito?
Na verdade, juridicamente, eu não sei se a fake news vai encaixar nesse tipo de conceito, né? Porque às vezes até nós mesmos somos sujeitos a pânico. A pessoa liga para mim, por exemplo, Marconi, um parente seu passou mal, na hora que você chega lá, não, eu confundi, eu me enganei e tal, né? Na verdade, a questão da fake news, eu acho que ela vai além disso aí, né? A fake news, ela teve a questão da gasolina, por exemplo, que foi falada aqui e tal. Na verdade, ela gerou um certo desconforto entre nós todos, né? Eu, por exemplo, eu caí nessa, eu fui pro posto de gasolina abastecer, né? Eu preciso do carro para trabalhar, né? Mas eu não sei a que ponto que isso chega a ser em si uma fake news, né? Porque para você fazer esse tipo de prova é muito difícil, entendeu? Sim, mas foi mais direcionado o negócio da gasolina por todo mundo ter gastado bastante dinheiro para poder encher o tanque dos carros. Não, aí na verdade teria que pesquisar, ver da onde que é a origem da notícia, quem que começou a espalhar. Isso aí envolve um rastreio de rede social, de internet, isso dá um certo trabalho, entendeu? Mas de fato saiu na mídia. Saiu. Na mídia, né, que tem credibilidade, saiu da possível Sim, greve, né? sim. Então isso já causou Sim, um alarme sim. nas pessoas. E alguns sites e contas em redes sociais que propagam essas fake news, eles podem ser denunciados ou retirados do ar? Pode. Eu tive um outro exemplo disso, num outro caso meu, que o pessoal salvava os links com a hora da postagem, com a hora que foi vinculado na internet e imprimia as telas. E aí, em cima disso, eu entrei com o ofendido. Foi até a autoridade policial, fez o boletim de ocorrência e me entregou. E aí nós entramos na justiça na época, em 48 horas os vídeos foram excluídos do ar, né, que eram vídeos difamatórios, caluniosos, enfim, que ofendiam a honra do ofendido, ofendiam a honra da pessoa. Tá? E aí a ação agora corre desdobramento para questão de futura pretensão indenizatória. Entendeu? Tá. E eu posso, uma pergunta também, eu posso entrar com uma ação, por exemplo, de uma pessoa que compartilhou uma determinada notícia, às vezes saiu uma notícia fake, vamos supor, eu sou dono de uma empresa e saiu uma notícia fake da minha empresa e essa informação foi compartilhada. Eu processar uma pessoa que compartilhou aquela informação? Pode, sem problema. Pode. Na verdade, assim, o Pedro, e meninos, né? Vamos falar assim. A gente sempre, quando vai atuar na área eleitoral, por exemplo, a imprensa e jurídico sempre andam juntos. Sim. Porque a gente passa esse trabalho para a imprensa. Ó, vocês vão ficar monitorando. Porque vocês já fazem esse monitoramento mesmo, né? De olhar o site do candidato, alimentação e tudo. E quando acontece uma situação dessa, para salvar, para entregar para a gente. Entendeu? Entendi. A gente sempre anda aliado nesse sentido. Legalmente falando, qual a principal dificuldade de combater fake news? Foi o que eu falei mais cedo. Às vezes a pessoa sabe que acontece, mas às vezes, não quero, deixa isso pra lá, isso não vai dar nada. Às vezes a pessoa não quer se expor mais, entendeu? Ou às vezes ela não quer, não vou entrar na justiça porque vai demorar e tal. A gente sabe o tanto que o Poder Judiciário anda assoberbado de processos mesmo. Mas ou até mesmo sofrer perseguição, né? Também, por causa disso. Também, né? Então, a principal dificuldade do combate, entre aspas, é essa. Tá? Juridicamente falando. Entendi. Tá? E quando uma fake news é postada em alguma rede social com o seu nome, você não sabe quem postou. Em uma conta falsa, alguém que cria só para falar mal da pessoa, como é que faz? Procura quem postou isso? Na verdade, se você for partir para o lado judicial, hoje, até por causa da lei do marco regulatório da internet, você consegue descobrir judicialmente, eles têm como requisitar para rastrear da onde que veio. Tá? Você consegue chegar na autoria de quem que fez. Uma coisa que eu já vi bastante. Porque você identifica IP do computador, data, horário, entendeu? Você identifica isso tudo. Tá? Uma coisa que... Geralmente, só um minutinho, geralmente o que acontece é que quando a pessoa está, de uma certa forma, já vem mal intencionada, ela faz isso de uma lan house, alguma coisa assim. Tá? Mas a gente consegue rastrear. Tá?
Uma coisa que é muito vista é a criação de fakes na internet para realmente poder fazer isso, acessar conversas com outras pessoas, conseguir fotos até mesmo íntimas ou fotos particulares de tal pessoa e expor. Eu ouvi falar, eu acho que foi o Cabo Nikini que veio aqui, e conversou até com a gente sobre um método, sobre a polícia, eu não lembro se é a polícia civil ou a polícia militar, eu acho que é a polícia civil, de eles conseguirem rastrear essas próprias informações. Pois é, mas eles só vão rastrear se eles forem provocados. O que é isso? Eles não vão agir tipo assim, eu, Marconi, fui ofendido e não fiz nada. Eles só vão agir se eu for lá e falar, eu sou delegado, aconteceu isso comigo, eu fui ofendido, a postagem é essa. Aí que eles vão começar a tomar providência. Porque do contrário eles vão ficar na deles. Entendeu? Entendi. E é o que às vezes acontece, a pessoa não quer aparecer mais do que ela já está sendo exposta e fica do jeito que está. Ok? Ok. E agora nós vamos para um breve intervalo, voltamos no próximo bloco. Voltamos com Minha Escola na TV. Eu sou a Maria Laura, aluna do Atenas Equipe, estou aqui hoje com o Cauã, também aluno do Atenas Equipe, e nós contamos com a presença do Pedro, que é jornalista, e do Marconi, que é advogado. Bom, gente, nós estamos aqui num programa pela escola e eu estou muito interessada em saber como a escola pode atuar em cima das fake news para combater isso, porque se na hora que espalha é alarmante, é perigoso a fake news, se for uma notícia que viraliza muito, com muito ódio. Como que a escola pode atuar em cima disso para combater? Geralmente quem é muito do público que faz fake news são jovens e adolescentes, que praticamente estão nesse meio escolar. Sim, eu acho que o papel da escola, na verdade, o papel fundamental da escola é formar cidadãos, né, críticos, né? E eu acho que isso pode ser trabalhado de várias formas, dentro de várias disciplinas, mas talvez, por exemplo, nas aulas de português, nas aulas de redação, inserir, né, esses temas, trazer para dentro de sala de aula, que eu acho que seria uma matéria que às vezes teria a ver com o assunto, para os alunos debaterem. Enfim, eu acho que é igual eu comentei aqui, a imprensa tem um papel fundamental, as agências de comunicação, as agências de informação, elas têm esse papel fundamental, assim como a escola, de formar cidadãos, de formar jovens com o senso crítico. Aí é através de um planejamento pedagógico, como inserir, né, isso através das disciplinas, mas que é fundamental fazer porque é o que você falou, muitas notícias são às vezes, né, criadas por jovens, né, jovens que estão por trás dessa disseminação de informação. As redes sociais, a rede social é um ambiente muito, né, onde os jovens estão inseridos, então assim, eu acho que a escola tem um papel fundamental, né, para contribuir. Vocês são mais novos do que eu. Na minha época de escola, um pouquinho só. Na minha época de escola, os meus professores me deram aula de educação moral e cívica e o ASPB. Então eu tive essa formação. Parece que o MEC tirou essas disciplinas da grade obrigatórias das escolas na década de 90, parece. E depois disso parece que a coisa deu uma piorada, digamos assim, né? Então, o que eu acho que a escola deve fazer é o que o Pedro falou, né? Tentar orientar os alunos, né? Para poder tomar cuidado com esse tipo de notícia, né? Sim. Uma coisa que eu via muito antigamente, que não estão fazendo hoje, são palestras sobre diversos tipos de assunto. E nelas poderia também ser enquadrada fake news. Tem até você me lembrou do negócio, tem até um programa na OAB que a OAB vai até a escola para falar o que o advogado faz, o que ele deixa de fazer, né, como que ele atua. De repente, uma orientação de cada curso ou de cada classe profissional desse tipo seria uma possível solução para tentar coibir, ou de repente fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Exatamente, levar profissionais, né, no ambiente escolar para debater com os alunos, fazer palestras, seminários, enfim, trazer o assunto para dentro da escola. Né? Verdade. Então, Marconi,
o Cauã falou isso, eu vou reforçar, muitas das fake news são criadas por pessoas menores de idade, né? E como é que a lei consegue atuar em cima desses menores? A lei atua em cima dos menores no seguinte sentido: até você completar os 18 anos de idade, o seu pai e sua mãe são responsáveis por tudo que você faz. Então, se você fez, eles vão pagar pelos seus atos. Entendeu? Gente, Tá? perigoso, hein? Toda fake news, vamos falar assim, Tá. a maior parte delas Ok. são combatidas, tipo, depois do infrator ser pego, ele paga uma indenização à família do ofendido. Mas tem caso que pode dar até prisão ou não? Dependendo da situação, dá. Ué. Se a pessoa às vezes for reincidente, se ela tiver feito aquilo mais de uma vez, se ele não for primário, entendeu? Tem uma série de questões que cada caso tem que ser analisado de um jeito, porque às vezes numa fake news ele comete mais de uma infração penal, entendeu? E aí quando a pessoa vai fazer a representação, até mesmo o Ministério Público amanhã venha fazer a denúncia, ele vai elencar todos os crimes que a pessoa cometeu naquela fake news. Entendeu? Entendi. Ele apura isso tudo. Uma coisa passou pela cabeça que agora, talvez, vamos supor que tenha surgido uma fake news cujo alvo é uma pessoa, uma figura pública, vamos supor, né? Ok. Uma pessoa. E através de uma repercussão negativa dessa fake news, a pessoa, vamos supor, cometeu um suicídio, vamos supor. Isso pode gerar um outro tipo de punição para quem gerou essa notícia? É um caso... Olha, Pedro, eu nunca vi situação desse tipo, não. O que pode acontecer nessa situação que você está colocando é amanhã os sucessores da pessoa, os herdeiros, entre aspas, da pessoa que faleceu, né, os que ficaram aqui entre nós, resolverem entre si entrar com uma ação em nome contra a pessoa que ofendeu. Tá? Se amanhã acontecer isso comigo, por exemplo, eu acredito que minha esposa, ou meu pai e minha mãe venham a ter esse tipo de iniciativa. Entendeu? Entendi. Porque quando a gente fala fake news, né, igual eu falei, o intuito dela é difamar as pessoas, Sim. causar uma má reputação, Sim. enfim. Então, pode ser, às vezes, né, uma consequência disso, né? Sim, porque na verdade, no caso do falecimento da pessoa, o que acontece? Aí é nomeado o inventariante para fazer inventário e tal, e geralmente o inventariante é quem detém legitimidade para propor esse tipo de ação. Entendeu? Então, gente, queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, Pedro. Que agradeço. Obrigada, Marconi. Obrigado a vocês. Obrigada, Cauã, me acompanhar mais um programa. Obrigado, Laura. Queria agradecer também a Viviane da Laiclá, todos os acessórios que eu uso aqui são da Laiclá. E agradecer você, telespectador, por ter nos acompanhado em mais um programa. Lembrando que toda quarta tem, semana que vem tem mais e um beijo. Tchauzinho.